Dá para passar em medicina trabalhando? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Olha só, gente, hoje o nosso assunto vai ser o seguinte. Débora, é possível ser aprovado em medicina pela VUNESP em menos de um ano, trabalhando 40 horas semanais, que é geralmente o que o pessoal trabalha? Vamos falar sobre isso? Se você está aqui, é porque você é um candidato, uma candidata e quer ser aprovado em medicina pela VUNESP, certo? Vamos entender esse mundo para eu saber se é possível, se não é, o que eu tenho que fazer, como atingir essa aprovação? Eu preciso entender aí algumas coisas bem importantes, beleza? Então vamos entender. Primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: qual vestibular que eu vou prestar, tá? Débora, isso faz diferença? Eu tenho recebido muito essa pergunta principalmente no meu Instagram, no meu direct, na caixinha de perguntas. Isso faz diferença? Faz. E eu vou explicar para você por quê, tá? Olha só, tudo que eu falo para vocês aqui é com relação às provas de medicina da VUNESP. Isso é importante você entender. Primeira coisa, o que é a VUNESP? O que tem de diferente nessa banca? Para a gente entender se é possível ou não, eu tenho que entender todo esse contexto, beleza? Então, olha só, a VUNESP é uma empresa que elabora concursos, vestibulares de diversas faculdades, de diversos cursos. Dentro desses vestibulares, desses cursos, nós temos os vestibulares de medicina, tá? Então, a VUNESP prepara aí mais de aproximadamente 40 vestibulares todo ano. Então, olha, Unesp, Unifesp, AIS, tem Santa Casa, Unimes, Unisa, FACISB, FAMECA, Jundiaí, ABC, Mackenzie, diversos vestibulares, beleza? Dentro desses vestibulares, nós temos grau de dificuldade diferentes. Então, nós temos provas níveis 1, nós temos provas níveis 2, temos provas níveis 3. Para cada prova, tem algumas particularidades de conteúdo, de grau de complexidade, de critério de seleção, uma série de coisas. Então, quando você me pergunta, Débora, é possível passar em medicina trabalhando? Aí depende. Depende do que, Débora? Qual que é o vestibular que você quer passar? Se você estiver falando dos vestibulares de medicina que a VUNESP prepara, nós vamos abrir aqui agora um leque de coisas que você precisa se organizar, precisa fazer para você atingir esse objetivo. Tudo bem? Então, simbora. Olha só, Débora, eu já vi as faculdades que eu quero passar e estão dentro aí dessa banca da VUNESP. Exatamente isso que eu quero. Fechou? Se é isso que você quer, nós já estamos aí com bastante coisa adiantada. Beleza, Débora, já sei quais são as faculdades. Eu vou prestar aí 3 vestibulares, 4 vestibulares, 5 vestibulares, aí depende muito aí de quais vestibulares você vai prestar. O que eu sugiro, principalmente se você trabalha? Porque eu parto do princípio do seguinte: se você está trabalhando, você tem pouco tempo para estudar, certo? Então, você vai ter que otimizar todo o seu tempo em função da sua aprovação. Então, eu sugiro que você não abra tanto leque. A VUNESP prepara quase 30 vestibulares. A VUNESP prepara, mas não convém que você preste 10 vestibulares. Por quê? Porque são 10 vestibulares distintos, com características diferentes, que é necessário que você faça o quê? Se prepare. Então, quanto maior for esse número de faculdades, mais conteúdo, mais particularidades, mais características você vai ter que aprender para se preparar. Então, é importante você ter muito claro quais são as faculdades que você tem, que você realmente quer passar, para que você trabalhe em cima disso, ok? Beleza, Débora, selecionei 5 faculdades, 3 faculdades da VUNESP que eu quero passar, que se eu passar eu consigo ir, eu consigo, assumir a vaga. Beleza. Agora que você já sabe quais são as faculdades, você vai pegar o quê? Qual o grau de dificuldade, de complexidade, para saber o que você vai estudar. Isso, gente, serve para todos os candidatos. Se você trabalha, se você não trabalha, se você faz cursinho, está no terceiro, não importa. Serve para todos vocês. Mas existe uma particularidade de quem trabalha. Quem já trabalha significa que tem pouco tempo, né? Não tem 10 horas, não tem o dia todo aí para estudar para o vestibular. Qual que é a sacada de você conquistar a sua aprovação em medicina em menos de um ano? A sacada é a seguinte: você precisa colocar todo o seu foco, toda a sua energia dentro ali daquele grupo de conteúdos que serão cobrados de você. Então, se você trabalha, se você já tem esse pouco tempo, o que você precisa fazer?
você precisa saber exatamente o que você vai ter que estudar. Então, olha só, tenho as 5 faculdades que eu vou prestar? Tenho. Aí eu tenho que conhecer as particularidades dessas 5 faculdades. Débora, o que cai nas faculdades em comum? O que é conteúdo recorrente para 5? Tem conteúdo recorrente para 5 faculdades diferentes? Temos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dominar este conteúdo, que é comum para 5. Por quê? Olha só como eu estou otimizando meu conteúdo, meus estudos. Beleza? Vou atacar isso por quê? Porque como eu vou prestar 5 faculdades, eu consigo ver conteúdo delas. Beleza, dominei o conteúdo. Aí eu preciso saber o seguinte, como isso é cobrado dentro dessas 5? Se forem 5 faculdades do mesmo nível, ok, vou treinar exercícios bem semelhantes. Só que eu tenho que saber as particularidades de cada uma. Se for 5 faculdades com níveis diferentes, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar conhecer qual é o nível de dificuldade das questões de nível 1, de nível 2 e de nível 3. Débora, é possível prever isso? Sim. E é necessário que você tenha isso se você trabalha, tá? Se você tem pouco tempo. Eu coloco que você trabalha porque muita gente tem voltado agora, né? Muita gente que já se formou em outra área está voltando para fazer medicina. Então, olha só, defina quais são as faculdades que você quer passar. Depois que você definiu, saiba quais são os graus de complexidade dessas faculdades, que você vai ter que estudar focado nesse grau de complexidade. Depois disso, os conteúdos que são recorrentes dentro dessas faculdades que você escolheu. Por isso não pode ter um leque muito grande, te atrapalha. Tá, Débora, já dominei, consegui fazer todos os exercícios ali daquele leque que, né, predominante ali, que cai para 5 faculdades. Ok. Agora, vem a parte diferente. Gente, pensa o seguinte, todo mundo que vai prestar o vestibular, se não todos, mas deveriam ser todos, né? Mas se não todos, quase todos, estão estudando na intenção de ser aprovado. Então, você fazer o que todo mundo faz, aprender o que todo mundo aprende, estudar da forma que todo mundo estuda, a sua concorrência é muito alta, porque está todo mundo ali no mesmo nível. Para que você consiga a sua aprovação em menos de um ano, você vai ter que ter algo diferente, você vai ter que sobressair em algumas coisas. Faz sentido? Porque senão fica todo mundo ali por uma questão de sorte, um erro, um acerto, uma coisa que foi aceita ou não, você acabou perdendo a sua vaga. Então, você tem que ter a base da prova, que todo mundo, né, que boa parte, não todos, né, mas que boa parte dos candidatos também tem. Para quê? Para conseguir garantir aí essas questões base, que é uma coisa esperada. Vou dar alguns exemplos. Débora, o que é esperado? Em matemática, por exemplo, é esperado geometria plana. Acredito que boa parte dos candidatos que vão prestar os vestibulares sabe que geometria plana é um conteúdo recorrente que vai aparecer na prova. Então, boa parte desses candidatos vão estudar. Até porque é uma matéria que você vê no ensino médio, que você vê no cursinho, que você vê nos livros com facilidade, na videoaula. Então, é muito comum os alunos dominarem probabilidade, problema, algumas questões. Só que tem conteúdos dentro das provas que são conteúdos específicos de cada faculdade. E esses conteúdos específicos, eles tendem a ser mais exigentes. E aí é onde mora o seu diferencial. Você precisa saber quais são esses conteúdos específicos para você sobressair neles. Aí sim você tem vantagem. Você saiu aqui, ó, da grande massa que está se preparando, que está estudando, e você vai subir aí alguns degraus. Como que eu vou subir, Débora? Sabendo quais são os conteúdos específicos da prova que você vai fazer. Cada prova, cada vestibular que a VUNESP prepara, nós temos um conteúdo, ou mais de um conteúdo, na verdade, boa parte das provas, mais de um conteúdo específico, que só é cobrado naquela faculdade, só é cobrado daquele jeito naquela faculdade, é uma particularidade daquela faculdade. Você tem que saber. Se você quer passar em medicina em menos de um ano pela VUNESP, você tem que saber quais são esses conteúdos. Beleza, sei quais são os conteúdos, eu domino esses conteúdos, fiz exercícios, aprendi, ok. Beleza, olha um diferencial enorme que você tem da grande massa. Outro diferencial muito importante, muito relevante para vocês, qual que é? Critério de correção. Prova dissertativa, gente, é o que mais assusta e o que mais tira a vaga dos candidatos à medicina. Exatamente.
Ah, porque o pessoal não sabe a matéria? Não, não é isso. Muitos candidatos dominam a matéria, tá? Tem alguns alunos que não, que vão lá e realmente se deparam com questões que eles não sabem resolver. Mas não é o caso aí, não é a grande massa, tá? Boa parte dos candidatos, eles chegam lá e se deparam com um exercício que eles saberiam responder. E aí nós temos alguns problemas, né? Qual o problema? Como responder? O que é aceito? Como que a banca quer que você apresente essa resolução? Isso é um divisor de águas. Então, onde é que vai estar a sua aprovação? Onde vai estar o diferencial para a sua aprovação? Ó, nesses pilares aqui em cima. Conteúdo específico, critério de correção e saber fazer uma boa prova dissertativa. Então, olha só, Débora, mas eu quero saber se é possível passar trabalhando. Onde é que está a sacada? Boa parte dos candidatos, eles estudam tudo. Exatamente. Eles estudam tudo. Eles pegam livros, apostilas, videoaula, cursinho, roteiro e começam a estudar tudo. Você que quer passar em medicina em menos de um ano, trabalhando ou não, você precisa estudar focado. E se você trabalha, mais focado ainda, certo? Quanto menos tempo você tem, mais direcionado tem que ser os seus estudos. Então, se você trabalha, Débora, eu só tenho 4 horas por dia porque eu trabalho, ok. Só que essas 4 horas têm que ser intensas. Você só vai estudar o que realmente estará na sua prova. Meia hora, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora de um estudo de algo que não vai ser cobrado de você, olha o quanto de coisa que você jogou fora. Se você estuda 4 horas por dia e 1 hora você gasta com coisas que não vão ser cobradas de você, 25% dos seus estudos foi jogado fora. Entende?